Trust the Rocket. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Por Dentro do Foguete, o podcast da Comércio que te leva aos bastidores da gestão estratégica para empresas de tecnologia. Hoje a gente te convida a refletir muito sobre um dado extremamente preocupante. E por ser preocupante, a gente não pode estar sozinho aqui nesse podcast. Afinal, eu não vou segurar essa bronca aqui com você sem ter pessoas para me apoiar. Ou seja, pessoal, dá para acreditar que quase 1/3 dos profissionais de RH hoje em dia ainda não usam tecnologia para gestão de pessoas? Sim, é isso que eu falei. Quase 1/3 dos profissionais de RH ainda não usam tecnologia para fazer gestão de pessoas. A gente está em pleno 2025 e essa é uma realidade aí que bate na porta de diversas empresas do Brasil e não só empresas de pequeno ou médio porte. E para me ajudar nessa dinâmica hoje, eu conto aqui com a presença de 2 grandes amigos de jornada e de trabalho que vão provavelmente enriquecer muito mais do que eu essa dinâmica. Começando pelo nosso convidado especial, né, que já é aqui conhecido da Casa da Comércio, não só pelas tecnologias que ele nos subsidia e nos assim, engrandece, né, nas nossas operações, mas pela sua capacidade de conhecer o mercado de RH, o grande Rodrigo Silveira, cofundador da Convênia, e hoje, né, a gente aproveita que ele não está falando ainda e diz assim que ele é uma referência no assunto quando se fala de digitalização de RH no Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Ângelo, obrigado. Pô, é um grande prazer estar aqui com você e com a Lilian para a gente trocar sobre um tema que eu respiro há mais de uma década. Então, acho que a Convênia ela faz parte desse movimento de apoiar essas empresas a se digitalizarem, especificamente na área de recursos humanos. E esse dado, ele realmente é um dado assustador, né? 1/3 dessas empresas ainda não conhecem tecnologia no momento que a gente está vivendo, talvez uma das maiores revoluções tecnológicas da história, com o início da inteligência artificial. Então, essas empresas, com certeza, vão ser disruptadas e vão sofrer muito caso elas não olhem para a tecnologia de uma outra forma, né? Então, vai ser ótimo participar dessa discussão. De novo, um grande carinho que eu tenho aqui por vocês e vamos fazer esse tempo aqui ele render e ajudar a criar alguns insights aqui para quem está assistindo, ouvindo. Fantástico, a gente que agradece aqui a tua presença e naturalmente para a gente complementar essa bancada e fazer algo provocativo, né, e coordenar a nossa dinâmica, tem que ter uma mulher na nossa bancada, né? Estou aqui com a nossa sócia, diretora de recursos humanos da Comércio, né, envolvida com os produtos de RH também na nossa empresa. Lilian Brito, seja bem-vinda a essa mesa. Obrigada, Ângelo. Vai ser um prazer compor essa mesa hoje, mas com certeza eu quero extrair mais do Rodrigo, nosso convidado especial. Ai, 2 contra 1 então, Rodrigo. Hein? Não, legal. Eu vou dar uma largada aqui e tu sabe, Rodrigo, a gente estava, assim, a gente está sempre assim, refletindo e fazendo uma análise em relação ao mercado de RH e como a gente pode ser mais eficiente para os gestores de RH, e a gente se questiona muitas vezes, se a gente entra aqui na Comércio com todo um background de desoneração dessas pessoas, para que elas se tornem mais relevantes e olhem para esse ativo tão importante que é gente, no final das contas, que faz as coisas acontecer, e a gente sempre se questiona sobre, ainda que a gente faça tudo isso, esses profissionais, não querendo, assim, causar polêmica, às vezes pecam na percepção da importância da tecnologia que está à disposição e que eles, na verdade, precisam se desenvolver, porque não é só, por exemplo, a Comércio desonerá-los de atividades operacionais, mas eles saberem usar esse tempo que eles estão ganhando com ferramentas e com tecnologias que façam muito sentido. E foi então que a gente se deparou lá com o teu texto lá no LinkedIn, né? A gente falou, cara, a gente está muito na sintonia. O Rodrigo vai lá e dá uma porrada, né? Apresentando essa informação. Eu falei, cara, eu acho que é um momento muito oportuno, já que a gente está aí praticamente no meio de 2025, né? E já é um momento assim até de planejar o próximo exercício, né? Porque a gente vê aí um avanço de tecnologia muito agressivo e quer te trazer aqui para entender o que te fez escrever isso, qual é a tua percepção, até como empresário, né?
indireto da área, assim, né, de recursos humanos, para que a gente possa aí fazer uma reflexão e provocar as pessoas que precisam ser provocadas a se mexerem, né? Perfeito. Bom, esse assunto ele dá pano para manga aqui para muitos dias a gente conversando sobre o tema, mas essa reflexão ela derivou de novo obviamente que uma pesquisa que ela foi feita e não é a primeira. Eu acho que existem várias pesquisas no decorrer dos anos que mostram que existem empresas ainda que não aderiram à tecnologia especificamente na área de recursos humanos. E aí isso me faz pensar e até tentar dialogar com os empresários que estão à frente desses negócios, fazendo uma pergunta simples para essas pessoas, né? Para empresário, empresária, que qual é o nível de importância vigente para o teu negócio. Então, para o seu negócio ele atingir os seus objetivos, as suas metas, se você tem uma expectativa positiva em relação a ele, qual é a importância do teu time, ou seja, das pessoas que estão ali para você conseguir, né, aumentar o teu faturamento, gerar aquele lucro, né, atingir um objetivo maior do que você estava esperando. E a resposta, obviamente, que 100% das vezes é que as pessoas são essenciais, né? Sim. Não existe um negócio que não tem ali o ser humano, a pessoa como o ativo mais importante, né? A ferramenta mais relevante para que aquele negócio entregue valor para o mercado, para o seu cliente final. Sim. E dado essa resposta, eu fico observando essa incoerência entre eu não investir para eu conseguir me armar em torno de soluções voltadas para a gestão dessas pessoas. Né? Então, se aquilo lá é o ativo mais importante para o meu negócio, muitas vezes eu preciso dedicar tempo e esforço para entender alguns pontos que são importantes, eu acho que para qualquer negócio, independente se eles estão começando ou se eles já estão num grau de maturidade muito maior. Né? Para eu poder criar essa relação entre quem são as pessoas e quantas são as pessoas que eu vou precisar para conseguir estabelecer, né, atingir os meus objetivos como negócio, eu minimamente preciso de algumas ferramentas básicas de recursos humanos. Exato, né? Exato. Então, eu vou precisar, obviamente, que estabelecer cargos, eu vou precisar ter descrição de salários, eu vou precisar relacionar isso com o plano, né, que a minha empresa ela tem. E normalmente o que a gente observa é que todas as empresas fazem isso em planilhas, fazem isso em papel, ou não fazem isso, que é mais preocupante, né? E aí, de novo, isso mostra uma certa desconexão entre o que eu falei ali anteriormente. Eu dou importância para as pessoas, mas eu não me organizo internamente para dar os passos em direção a ter o melhor time para o meu objetivo do meu negócio. Perfeito. Né? Então, eu acho que cada empresa é uma empresa, existem segmentos diferentes, existem contextos diferentes, mas a gente consegue, eventualmente, classificar níveis de maturidade, né, em torno de você aderir tecnologia para as necessidades do teu negócio, para as necessidades de gestão de pessoas. Em um nível muito básico, né, onde a pessoa não está fazendo absolutamente nada, ou seja, ela está negligenciando o uso de tecnologia para a gestão de pessoas, o que acaba acontecendo para aquele negócio? Ela acaba tendo, primeira coisa, que é mais óbvio, muito retrabalho, porque tudo é feito manualmente. Ou seja, quem é responsável pelos processos, né, de entrada de um funcionário, de onboardar aquela pessoa, de conseguir cadastrar ela, né, nos benefícios e assim sucessivamente, é uma pessoa que acaba tendo que fazer isso tudo manualmente. Né? Então, retrabalho e muito trabalho manual é um primeiro reflexo básico, né, em relação a empresas com maturidade de nível baixo. Sim. O segundo ponto que é básico também é assim, essa base de dados desses funcionários que fazem parte do meu negócio, aonde eu acesso? Cadastro mesmo, ou seja, nome, endereço, departamento que elas fazem parte, qual foi a última vez que elas foram promovidas. Sim. Assim, Sim. são questões Histórico, básicas, né? As pessoas não têm. Né? É assustador, mas as pessoas não têm essas questões básicas. Então, se a gente for entender e olhar pelo grau de maturidade desses negócios, claramente, o que acontece decorrente disso? Uma empresa ineficiente, né? Uma área ineficiente que gera pouco impacto para o negócio
e, por consequência, uma dificuldade do dono do negócio tomar decisões em torno de pessoas. Porque se eu preciso tomar decisões em torno do meu maior ativo, eu preciso de informação. E nem isso os negócios possuem. Então, assim, eu acho que são negócios que provavelmente vão sofrer muito com, né, o início desse novo ciclo de tecnologia que está acontecendo através da IA. E o nosso trabalho aqui, eu vejo nosso, tanto Comércio quanto Convênia, como outras empresas do segmento, é tentar educar esses empresários e essas pessoas a respeito da importância de você dar primeiros passos em torno de você digitalizar o teu negócio e principalmente a área de RH. Sim. E o que eu vejo também, né, Rodrigo, até para contribuir, a gente entende que tecnologias e ferramentas e a digitalização do RH, ela é importante tanto para grandes empresas, né, para ter uma melhor eficiência das pessoas e dos colaboradores que estão ali nos times, mas como tu falou, né, mesmo quem tá pequeno, quem não tem nada estruturado, eu acho que tu começar um processo com uma tecnologia que faça sentido para a gestão de pessoas, mesmo que básica, gera até uma sensação de profissionalismo da área, né? Aquela pessoa ela é recebida de uma forma diferente, então gera mais valor para o vínculo empregatício. Então, mesmo que no básico, se tu não tem nenhum processo, a empresa já começa assim meio, né, desorganizada. Acho que tu ter uma tecnologia que receba esse profissional, que tu tenha centralizado as informações, mesmo que da forma mais básica, já gera valor para o relacionamento daquela pessoa que tu quer manter ali no teu time, né? Perfeito. E se você, então, lidar com um perfil de pessoas que você está tentando atrair para o teu negócio, por exemplo, uma empresa de tecnologia, do segmento de tecnologia ou de serviços ligados à tecnologia, ela naturalmente vai ter um perfil, né, de mão de obra, de pessoas que vão trabalhar naquele negócio, que estão, em primeiro lugar, super acostumadas a resolver tudo com pouca fricção, porque elas são usuárias de uma série de aplicativos para tudo que elas querem resolver. E se existe essa incoerência, ou seja, eu vendo tecnologia, eu vendo automatização, eu vendo, enfim, como negócio, e um novo funcionário, ao se deparar com a casa de ferreiro, espeto de pau, isso já cria um nível de desengajamento natural. Ele fala, pô, tem uma incoerência desse negócio, porque é um negócio com base tecnológica, é um negócio que tem ali esse posicionamento no mercado. Então, tem uma incoerência em relação a isso e já transmite uma mensagem, eu acho que bastante negativa para o início de jornada, que eu acho que todo mundo, pelo contrário, você quer começar brilhando os olhos dos seus funcionários, do seu novo funcionário, mostrando para ele como a tua empresa ela é preparada, ela é eficiente, ela é de baixo atrito e ela prioriza uma jornada positiva, no final das contas, ali com ela, né? Então, total, concordo com o teu ponto. Eu tava ouvindo vocês aqui e fazendo algumas reflexões em relação às realidades que a gente vive, né, Lilian? E a gente pode tanto falar aqui internamente da gente, como um exemplo, até mesmo das empresas que a gente vai se relacionando no andar da jornada de negócio, assim. E eu entendo, por exemplo, que a Comércio ela teve 2 momentos na vida dela, assim, que a gente pode até trazer para o pessoal fazer uma reflexão. Um momento onde o RH era mais analógico e um momento onde o RH passou a ser mais, não só digital, mas a percepção qualitativa da importância da ação digital fez com que a experiência do onboarding e a ação de retorno do investimento da nova mão de obra se tornasse mais ágil, ao menos é a minha visão, sabe? Quando tu senta, não só querendo vender o nosso peixe, ou até mesmo as ferramentas da Convênia, mas existe uma série de situações em que essas tecnologias, elas melhoram essa percepção de visão do colaborador e indiretamente ajudam até as lideranças lá na ponta, né, em fazer com que as coisas andem assim, né? E olhando para isso, vocês acreditam que talvez seja algo cultural, regional, ou é realmente é difícil responder isso, né? Mas assim, pelo que vocês já vivenciaram, vocês assim acreditam que o que possa estar assim limitando, né, a seu ponto de vista de percepção, de visão, até porque, né, se a gente parar para pensar, não é caro, né, em termos de, assim, não é algo que antigamente era inalcançável muitas coisas, né? Hoje em dia a gente tem aí tanta coisa, né, que cabe no orçamento da grande maioria, até de pequenos e médios,
mas me parece que falta aquele, sabe, aquele estalo, assim, né? E aí eu não sei se isso é educação, falta de visão empresarial, enfim, né? O que vocês acham aí que tá faltando de ingrediente nessa sopa aí para, quem sabe, dar essa virada, né? Olha, eu tenho várias hipóteses em torno disso, né? Eu acho que a questão regional, ela pode sim ter uma influência. Eu acho que tem regiões que são mais aderentes à tecnologia, com polos tecnológicos, empresas que estão ao redor, elas com certeza são mais early adopters, né? São aquelas empresas que aderem tecnologias antes de outras. E também influenciam, né? Exatamente. Uhum. Mas eu venho percebendo no decorrer do tempo que os segmentos que estavam distantes disso começaram a aderir tecnologia, percebendo o poder do retorno do investimento, de você ter controle sobre os dados que tem relação com os processos de gestão de pessoas, né? Porque, no final das contas, eu acho que essa é uma linguagem comum para todos os empresários, ou seja, qual que é o retorno sobre esse investimento que eu estou fazendo, né? E quando você pensa no retorno sobre uma mensalidade de um software, pode parecer pouco. Só que tudo que tem relação com pessoas é caro, né? Então, se você for olhar para a esfera de departamento pessoal aqui, a gente tem aqui, de uma maneira bastante objetiva, riscos e passivos que aquela empresa ela pode correr, e aquilo lá não é nem subjetivo, é objetivo. Você vai sofrer multas, você pode pagar encargos adicionais e você pode sofrer com custos de rescisão, enfim, pela falta de controle que você está tendo em relação aos processos de departamento pessoal. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva que você, no teu exemplo, deu e que eu gostei, então, por exemplo, se você recebe um novo funcionário e você junta um processo bem estruturado com soluções ao redor desse processo para ajudar um funcionário a gerar retorno do início dele num prazo rápido, você praticamente está tendo retorno sobre o investimento que você está fazendo naquela pessoa. Então, ela rapidamente, ela chegou num ponto ali de curva de aprendizado que ela já está impactando o negócio positivamente. Então, isso é um negócio que, muitas vezes, se você demorar 2 meses ou 6 meses para poder preparar uma pessoa para poder exercer a função dela ao máximo, né, do que é esperado daquele cargo, você tem um impacto ali de 4 meses de diferença, que é dinheiro no final das contas. Sim. É dinheiro. Então, o que a gente provoca aqui, né, através não só, né, de conteúdo, mas através aqui dos contatos que a gente tem com os nossos clientes diariamente, que é necessário você ter esse nível de organização de dados, não só, de novo, dos funcionários e dos processos, mas olha que interessante. Se você, por exemplo, começa a perceber que há um nível de rotatividade na tua empresa acima do normal, né? Então, você só começa a perceber isso através de dados e olhando ali, né, as causas dessas rescisões. Será que as pessoas estão saindo do meu negócio? Será que elas estão pedindo demissão de uma área específica ou realmente é algo estrutural aqui da minha empresa que eu preciso olhar para isso? Perfeito. Se você não tivesse dado, né, não ter um processo bem estruturado de uma entrevista de desligamento, você pode ficar meses, anos com aquele problema e, de novo, aquilo ser um bueiro de dinheiro ali saindo e você não perceber e não tomar uma decisão. Então, o dado bem estruturado e organizado, obviamente, que em conjunto com um bom processo, ele te ajuda a tomar uma decisão com velocidade que vai fazer com que você poupe um caminhão de dinheiro. Isso é retorno sobre investimento. Velocidade de decisão é retorno sobre investimento. E isso só é possível através de tecnologia. Então, no final das contas, eu acho que tem um trabalho aqui do nosso lado, as nossas empresas, de educar o mercado e mostrar que tudo isso é ROI. Tudo isso, empresário, é você deixando dinheiro na mesa se você não conseguir tomar decisões com certa agilidade. E eu vejo, até falando um pouquinho do lado dos profissionais de RH, né, que eu consigo ter uma percepção que vai acompanhar isso que o Rodrigo falou, que é, para mim, a mudança para a área tecnológica em profissões que eram normais ou básicas antes, ela aconteceu de forma muito repentina, e a informação, hoje em dia, ela tem chego muito rápido, né, nos empresários, nos gestores de empresa. E eu vejo que o que talvez os profissionais de RH, eles vão ter que mudar o mindset de forma muito abrupta para um mindset que eu não sou mais só alguém que estou ali processando, né,
tô fazendo uma demanda, uma tarefa da área, e sim eu tenho que usar a tecnologia a meu favor para eu trazer dados estratégicos para que eu possa ajudar os donos de empresa a tomarem as suas decisões. Então, o RH, ele deixa de ser um RH operacional, porque hoje em dia a gente tem ferramenta que substitui tudo isso, e ele passa a se tornar um RH bem mais estratégico e usando a tecnologia a seu favor. Então, eu entendo que as profissionais e os profissionais de RH, eles têm que usar o conhecimento deles para usar a tecnologia a favor disso, para geralmente, principalmente gerar dados, né? Para que os CEOs e diretores consigam analisar a área de humanas de uma forma muito mais qualitativa e realmente de um retorno financeiro, né? Nossa, isso é essencial, assim, eu percebo que empresas que conseguem crescer mais, conseguem ser mais rentáveis, mais eficientes, mais produtivas, de novo, não sou eu que estou falando, são inúmeras pesquisas que mostram isso. Sim. Elas conseguiram, no decorrer do tempo, colocar a área de gestão de pessoas no centro da estratégia da organização. Exatamente. O que significa isso na prática? Isso significa que o RH ele deixa de ser esse tarefeiro e ele passa a falar a língua do negócio. Ou seja, ele não está só olhando indicadores marginais à área. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando o tempo de recrutamento. É o indicador operacional da área de RH, especificamente. Mas a prioridade da área, ela não necessariamente é essa. A prioridade do negócio, qual é? E o RH, ele tem que relacionar, se vê como alavanca. Então, ele precisa entender do negócio, das métricas do negócio. Então, como é que eu faturo? Como é que eu cresço? Por que meus clientes cancelam? Se eu estou ou não acima da meta de vendas? Então, todos esses pontos são essenciais um RH ele dominar, porque ele vai ser... O papel dele de novo, priorizar aonde, né, ele deve implementar o conhecimento e as ferramentas certas para poder ajudar o desempenho do negócio. Vou dar um exemplo aqui. Se eventualmente... na verdade, eu vou dar um exemplo e dar um pouco de contexto sobre como o RH ele pode municiar uma liderança de uma organização, independente seja o sócio da empresa ou as lideranças diárias, com indicadores e métricas para poder ajudar aquela liderança a performar melhor. Então, no final das contas, o papel de qualquer líder aqui é você montar uma equipe de alto desempenho, com talentos, que vão atingir uma meta que foi planejada e definida pelo negócio. Se eu tiver um líder ali solitário, sem nenhum acesso à informação, eu tenho ali um pouco de direcionamento da empresa e eu vou remar ali para aquele objetivo. Se o RH ele me municia com informações ao redor do meu time especificamente, e o que eu tenho? Eu tenho o NPS, eu tenho o LNPS, que é o indicador aqui de recomendação da liderança. Eu tenho pesquisas que podem ser feitas especificamente com o time. Eu tenho a avaliação de PDIs que eventualmente estão evoluindo para saber se essa equipe está evoluindo na dimensão que eu gostaria. Então, na hora que você junta essas informações, eu acho que o papel do RH é mostrar para aquela liderança o que está dando certo aqui e o que eventualmente requer uma atenção daquela pessoa para que aquela liderança tome uma decisão. Um erro muito comum das decisões aqui de empresas brasileiras, até pela cultura do brasileiro, é você demorar para tomar decisões difíceis. E essas decisões, elas custam dinheiro. Sim. E o RH ele pode ser uma pessoa que leva um mix de informações para ajudar uma liderança a tomar uma decisão difícil, que, por exemplo, é desligar alguém. Sim. E eu acho que essa, por exemplo, é uma das decisões mais importantes que uma liderança ela deve fazer para ajudar uma equipe a manter uma cultura forte, de alto desempenho, com alta densidade de talentos. Então, de novo, sem informação, eu não consigo influenciar uma liderança e aí eu me desconecto do negócio. Exatamente. Deixa eu trazer uma provocação aqui, acho que o momento é oportuno, né? Ouvindo vocês e colocando o BO na mesa, assim, né? E que não tem volta, né? Eu acho que a gente vai ou vai. Essas são as escolhas que o mercado tem, né? Em relação a esse ponto de pessoas e... Claro, inerente a fim falar com a gente ou com a Convênia, né? Por onde vocês acham que hoje uma empresa que tá com dor nessa área ou tá, assim, precisando fazer uma reflexão mais profunda em termos de... vamos até forçar, né? Se reinventar em relação a RH para poder encarar aí um novo caminho, né? De gestão e oportunidades, né? No mercado, vocês poderiam trazer, assim, né,
o Day One, por onde poderia ser o Day One, né? Olha, eu recomendo aqui, a gente tem uma ferramenta gratuita que as pessoas conseguem acessar para poder diagnosticar o grau de maturidade que atualmente o RH delas é. Essa ferramenta tem ali um questionário, essas pessoas vão responder e no final desse questionário elas vão chegar ali à conclusão qual é o nível de maturidade que esse RH está. Se ele já é um RH que gera impacto para o negócio, ou seja, ele domina todas as ferramentas, tem as tecnologias certas e influencia o negócio, ou ele é um RH que está lá nos seus primeiros passos e eventualmente está vivendo um caos, dependendo do contexto do negócio. Né? Então, eu acho que esse é um bom caminho para quem quer um mapa, né, bastante objetivo, seria essa ferramenta que a gente desenvolveu. A gente pode disponibilizar o link aqui depois para a audiência. Não, excelente, excelente. Me lembra de nossa editoria colocar isso na descrição do vídeo, né, nos nossos canais, porque já fica bem à mão ali para o pessoal poder assistir, né? É uma ferramenta que a gente usa bastante aqui. Mas assim, no final das contas, eu vejo que o início de tudo aqui, antes de olhar para o RH, é aquela pessoa que é responsável pela área, ela ir falar com o dono do negócio, né? E entender aqui exatamente quais são as perspectivas daquele negócio para curto, médio e longo prazo, assim, o que aquela pessoa quer. Porque no final das contas, as decisões e o investimento virão, no final das contas, dessa ou mais pessoas que estão à frente do negócio. Então, entender claramente, a empresa ela tem uma perspectiva de dobrar, de triplicar de tamanho nos próximos 12 meses. Esse é um direcionamento que faz eu, como RH, priorizar a infraestrutura necessária para poder sustentar esse crescimento. Se a mensagem for, estamos reduzindo o time, estou implementando IA nas áreas aqui operacionais e a minha expectativa é reduzir 50% do meu time, o direcionamento do RH é outro. Então, se eu não tiver contexto e clareza sobre o direcionamento do negócio, eu não vou ter como desdobrar isso e apoiar a empresa da maneira certa. Eu tenho que ter coerência entre esses dois aspectos. Então, a partir do momento que eu tiver esse contexto, esse direcionamento, fica simples estabelecer prioridades e eu sugiro muito para os RHs começarem também a trabalhar com estruturas semelhantes de OKRs ou de desdobramento de metas. Sim. Então, eu defino um objetivo que está conectado a um objetivo mãe aqui da empresa e eu divido ali os resultados chaves e começo a trabalhar de uma maneira alinhada com a liderança. Complementando, né, a minha opinião também, é que eu sou do princípio que a gente tem que começar pelo básico. Então, eu falo aqui para os nossos clientes sempre nos primeiros contatos, quando a gente está se conhecendo e eu estou orientando algo da área, é começar certo pelo básico, né? Eu acho que as empresas, desde que elas têm 5, 10, 15 empregados, elas já têm que ter um processo de RH já estruturado, mesmo que ela não é uma grande empresa, mesmo que ela talvez naquele momento ela não esteja em tração, escalabilidade. O processo básico de entrada de um novo colaborador, ele tem que estar alinhado, ele tem que ter os documentos centralizados, tem que estar tudo organizado, que eu acho que o RH organizado dentro de uma empresa, ele avança de forma mais rápida, né? E eu sempre gosto de falar aqui para os nossos clientes que a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente organiza o básico, faz o básico bem feito, a gente vai para a próxima etapa, que é desenvolver pessoas de uma forma mais rápida e eficiente. E aí a gente chega para um segundo momento da empresa, né? Porque eu acredito que nenhuma empresa quer ficar estagnada sendo uma empresa pequena, que a gente vai desenvolver aquele time para ele se tornar mais eficiente. E não tem como fazer isso hoje sem boas tecnologias atreladas a esses processos. Caramba, Lilian, Oi. Eu preciso pegar essa forma como ela descreveu agora, que é perfeito. Eu acho que o que você acabou de falar é o que a gente, eu acho que propaga muito aqui, Sim. Que não tem jeito de pular etapa. Você realmente precisa estruturar esse básico, porque sem essa infraestrutura básica, assim, para você dar esses primeiros passos, provavelmente o impacto da área ela não vai ser o ideal no futuro, porque eu vou viver apagando fogo e não vou conseguir, de fato, ajudar o negócio. Né? Até para análise de dados. Porque eu falo isso, Rodrigo, bem fiel à minha experiência, né? Aqui como diretora na Comece e também em outros produtos que a gente se envolve. Porque é muito normal o cliente chegar aqui, nossa, eu quero cargos e salários, eu quero um PDI, me ajudem, consultoria. E aí tu vai pra reunião com aquelas pessoas, né, da empresa, tá, mas vamos ver como é que tá o processo lá no início, como é que tá organizado isso tudo. Eu tenho dado
para trabalhar, onde é que está essa estrutura e, por fim, não tem nada, né? Tá, às vezes tudo bem bagunçado ou não tem processo. Então, não, de fato, para a gente crescer e crescer certo e seguro, tem que ter um processo alinhado desde o início, né? Eu falo isso porque é muito comum os clientes chegarem aqui já querendo pular as etapas e já confundem a questão de retenção de talentos com, eu preciso de um PDI. Às vezes, na verdade, já é o básico, já traz essa percepção de profissionalismo, de maturidade da própria empresa, já mitiga muitas questões que hoje pode ser uma fragilidade no relacionamento, né? Perfeito. Não poderia falar melhor. E um ponto que eu acho que talvez, assim, seja interessante, eu acho que para todos os graus, né, de maturidade, não de maturidade, mas de estrutura de negócio, procurar se relacionar com mercados mais maduros, sabe? Então, acho que a gente tem hoje redes sociais profissionais, aí como LinkedIn, eventos bacanas, conteúdos em YouTube, por aí vai, que trazem muita informação. Eu acho que o RH ele tem que sair de dentro da empresa, olhar de forma mais agressiva para o que está acontecendo ao redor, nos seus pares, e tentar, a partir daí, eu não digo copiar, mas se espelhar, né, e se inspirar em quem está fazendo certo, né? Então, assim, eu acho que isso é um grande diferencial, principalmente, né, Lilian, quando a gente olha, assim, empresas que nos procuram para arrumar a casa porque vão querer passar por rodada de investimento, sabe, Rodrigo? A gente vai se preparar para uma DOI para daqui 30 dias, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, e eles muitas vezes vêm com essa necessidade, com foco muito no contábil, sabe, nos impostos. E quando a gente fala como é que tá o RH, eles ficam com aquela cara de... O que é isso, né? Como assim RH? Não, meu RH tá bem, né? Tá lá tranquilo, tomando chimarrão, nem dos gaúchos. Não, só aí tu vai olhar, tá cheio de problema. E esses pontos, querendo ou não, eles podem influenciar num valuation de negócio. Então, o grau de maturidade de governança que tu aplica ali, ele vai deixar a oportunidade maior ou menor. Então, é muito importante, do meu ponto de vista, que o diretor de RH, o gestor da empresa, ele tenha consciência de que as suas ações e as necessidades de desenvolvimento que vocês estão trazendo até aqui vão impactar na capacidade de uma empresa crescer, do ponto de vista de ser atrativa para outros players poderem escalar e gerar novos negócios. Então, assim, é algo, né, que, claro, é cíclico, né, assim, os momentos de investimento, né, até em função de postura sociopolítica do Brasil, mas vão surgir momentos em que isso pode impactar. Então, é importante tu chegar com a casa arrumada ou no mínimo mostrando que está tendo uma evolução qualitativa em relação a isso, né? Que você não deixou num cantinho escuro, né? Então, acho que esse é um ponto aí que ficar atento, né? E até contribuindo, né, Ângela, é muito comum também que as empresas elas foquem muito para passar por um investimento, aporte, né, nessa questão contábil e tributária. Mas quando a empresa, às vezes, ela é investida, comprada, aportada, às vezes é uma exigência desse board que os funcionários, por exemplo, passem de PJ para CLT assim, da noite pro dia. E, cara, se tu não tem uma ferramenta que tu tem tudo centralizado, que tu precisa tu já viveu dessa isso, escalabilidade de forma muito rápida, um time muito alinhado com o que tu precisa, tu não consegue atender, né? Então, gera aí uma fragilidade até nessa compra e nessa aquisição ou nesse investimento desse board que tá fazendo nessa empresa, né? Então, de fato, é importante tu tá com tudo alinhado desde o início, né? Não sei se o Rodrigo tem... Não, você sabe que é muito comum, eu acho que nesses negócios que iniciam e escalam rápido, normalmente a pessoa que é especialista em RH, ela só vai surgir lá nos seus 30, 40, 50 funcionários. Isso significa que muitos dos processos e das obrigações, elas são feitas através de uma pessoa que é generalista e não tem conhecimento sobre o tema. Uhum. E aí, por conta disso, as coisas elas podem ser mal feitas por falta de conhecimento daquela pessoa. Exatamente. É muito natural isso. Sim. Exatamente. Então, assim, se você não tem um parceiro certo para poder te ajudar e a direcionar aquela pessoa a respeito disso, como a Comece, você acaba tendo a dificuldade de saber o nível de preocupação que você vai ter quando esse momento chegar de uma aquisição ou de um investimento.
porque aí eu acho que é a coisa chata que o trabalho tem que ser bem feito, ou seja, a preocupação com os contratos, com os termos, com o histórico. Eu acho que a legislação brasileira trabalhista, no decorrer dos últimos anos, ela ganhou alguns ângulos diferentes de trabalho, e isso significa que a empresa ela tem condições, sim, de ter níveis de flexibilidade diferentes com determinados tipos de contrato de trabalho, só que você não justifica que você não precisa ter controle sobre isso. Então, eu percebo que é muito comum nessas empresas ali de 0 a 20 a 30 funcionários, elas criarem um histórico tão problemático pela falta de processo e pela falta de tecnologia, que vai ter um preço caro, que pode, inclusive, ser alguns milhões, dependendo do negócio que ela tiver se propondo a fazer. Então, é um baita ponto de atenção, e quem está empreendendo ou iniciando um negócio e não está preocupado com isso, eu sugiro aqui que comece a se preocupar. Concordo. Bacana, acho que a gente tá bem alinhado nesse ponto, né? E tu vê, né, quando o papo é bom, como ele flui rápido, quase 40 minutos, e é um tema grande, assim. A nossa intenção, na verdade, não é assustar vocês, não é causar um ambiente desconfortável, mas é sempre de alertar e dizer que há solução para tudo, né? Então, assim, a gente não só tem ferramentas e capacidades e um avanço muito agressivo, inclusive com a própria IA aí, né, que vem potencializando a capacidade das soluções que a gente compra hoje no mercado. Eu fico muito feliz porque isso, eu olho a IA e digo assim, cara, a hora que isso aí chegar nas ferramentas que a gente está usando, os caras vão dar um gás ainda mais agressivo, a gente vai se tornar mais eficiente, e essa parte de pessoas cada vez vai ter assim uma percepção de evolução qualitativa de gestão muito relevante, né? Sem falar de aspectos de LGPD e boas práticas, né? Que daria um outro podcast aqui, né? Mais algumas horas. Exatamente, né? Bacana. E quem sabe agora a gente traz aqui para o nosso público um pouco de cases ou de experiências que vocês passaram, né? Pela Convênia, que vocês impactaram, né? Se não quiserem, não precisam identificar as empresas, mas aquilo que chegou assim como um patinho feio, se tornou um grande cisne, né? E a Lília, pelo relacionamento dela no mercado, que bate na porta desde mercado tradicional a mercados mais maduros, assim, eu acredito que vocês podem contar um pouquinho que existe gente, né, que estava com dor e a gente conseguiu aí achar uma jornada. Eu acho que isso é muito, assim, inspirador, né, para o mercado e para quem está nos ouvindo. Eu acho assim, existem centenas de cases aqui que eu fico muito orgulhoso de acompanhar de perto empresas que conseguiram, assim, literalmente revolucionar a área de gestão de pessoas através de tecnologia, através de boas pessoas à frente dessas áreas e de times, assim, que impactam o negócio. Então, no nosso site, a gente tem alguns cases que a gente compartilha, né? Eu gosto muito de um case específico da Dengo, por exemplo, que todo mundo conhece, é um chocolate ali, uma rede de, né, com chocolates deliciosos e que acabam tendo uma operação muito robusta de varejo, né, de gente, e por consequência, se você não tiver muita automatização, muito dado, muita integração entre essas unidades, você acaba ficando cego e, de novo, criando problemas atrás de problemas. Então, acho que o time ali foi muito bem sucedido em estruturar muito bem, integrar os nossos produtos em torno disso. Segmentos que eu vejo assim, crescendo uma velocidade grande aqui, entrando no nosso negócio, que é até surpreendente, eu estou adorando ver a adesão à tecnologia, que é o segmento de food service, né? Ou seja, restaurantes, hamburguerias, sushis, assim, eu estou impressionado porque todos os meses são várias empresas que estão contratando e entendendo que mesmo que eu tenha talvez um perfil de mão de obra que não seja heavy user de tecnologia, de qualquer forma essa pessoa ela já tem, né, uma rotina de usar o WhatsApp, pegar o olerite dela pelo WhatsApp, ela tem uma rotatividade maior do que um segmento tradicional, então ela precisa ter um controle muito grande sobre isso, senão ela perde a mão dos custos envolvidos no processo de rescisão. Então, todos os dados e as automatizações e, de novo, os processos que a gente pode ajudar essa empresa acabam tendo resultado no negócio, que é um pouco da nossa missão. A gente quer impactar essas pequenas, as médias, empresas que, de fato, entendem
que gente é o principal ativo e a gente quer ajudar ela nessa trajetória. Então, poderia aqui ficar falando horas de outros cases, mas me vieram dois aqui na minha cabeça que me chamaram a atenção. Nossa, muito bom. Sim, com certeza. Não, e até para dar um contexto, talvez para quem não conhece, comece, a gente oferece, né, justamente o apoio do outro lado, que é o mão na massa, né? Então, aqui na Comece a gente não vê que esse serviço faz sentido sem tecnologia, tanto que somos parceiros oficiais aí do Convênia, porque todo cliente que entra na Comece para contratar um produto de pessoas, ele entra já com convênio, porque não tem como trabalhar sem ferramenta. Assim, o negócio ali é bem democrática, né? Assim, o negócio é o seguinte, ó, aqui a banda toca. Porque, de fato, com a nossa experiência, a gente percebeu que sem ferramenta não dá para ter agilidade, né? Seja numa terceirização ou no próprio RH interno, não tem um painel de visualização para líderes, para gestores, para administradores, colaboradores, onde centraliza tudo. E o Convênio nos atende muito bem quanto a isso, né? A gente sabe que tem outras ferramentas no mercado, mas pra gente faz muito sentido essa parceria, justamente porque a gente